Por que eu considero a dramaturgia tão difícil? Porque eu acho que, primeiro, está muito difícil de entender o mundo que nós estamos vivendo. Então, se a gente quiser ser sério, pertinente, coerente com o que está acontecendo, com o mínimo de responsabilidade, sem caretice, está muito difícil. Está difícil de entender o que está acontecendo no mundo. A gente lê sociologia, a gente lê filosofia, a gente ouve as pessoas falando, a gente se interessa por tudo, se interessa pelos artistas que estão pensando o mundo. E mesmo assim, existe assim, uma grande perplexidade. Quer dizer, eu acho que não dá para fugir dessa perplexidade. Eu tento escrever com isto. E então esse mergulho, até a forma como você me recebeu, brincando, eu vi que tinha um fundo, eu sei que tem um fundo de verdade, como você me chamou de um artista atirado no trapézio, eu não sei para quantas pessoas você fala isso, mas eu me sinto exatamente assim. Não, e acho que... o seguinte, calma, isso é uma coisa simples. Isso é o nome de um livro, O Jovem Audaz no Trapézio Volante, que no meio dessa história, o camarada tem uma biblioteca e tem uma lareira. E a lareira está acabando a lenha e não tem mais lenha, está chovendo, não dá para ir buscar. Mas ele tem tantos livros na biblioteca, ele diz assim, bom, pegar uns livros e botar fogo. Ele começa a procurar os livros para botar. E não acha nenhum para pôr na fogueira. Maravilha, né? Esse é o Jovem Audaz do Trapézio Volante. Agora, veja bem, dramaturgia, essa palavra, você lembra, não sei se é do teu tempo, mas é do meu, quando o Berliner Ensemble, em Paris, começou a colocar a palavra der Dramaturg, o dramaturgo da companhia, que demorou muito para chegar no Brasil e ninguém sabia o que queria dizer dramaturgo, e de repente ficou sem saber. E atualmente é que se fala, não é mais dramaturgo, é dramaturgista. Você está nesse campo dessa turma? Pois é, esse eu sei o que é. Por exemplo, um dramaturgo. Então eu digo o seguinte, você como autor, para nós, porque eu digo o seguinte, diretores, a minha geração de diretores, nós somos os dramaturgos. O que quer dizer? Nós metemos a mão em Shakespeare, por que não meteremos a mão em Samir Yazbek como dramaturgos? Porque às vezes a gente considera que os caminhos da dramaturgia precisam, que é o casulo, o espetáculo nosso, é que é a borboleta. E muitas vezes, alguns autores, por isso que eu prefiro autores mortos para fazer, entendeu? O dramaturgo, hoje em dia, você sabe o que quer dizer? Dramaturgo? Eu acho que eu acho que você, por exemplo, se você falou que prefere os autores mortos, porque os autores mortos não vão colocar... É humor, né? Claro, mas eu, por exemplo, sou um autor vivo, muito aberto ao diálogo com os atores e com os diretores. Eu me beneficio muito disso. Aliás, eu considero todo o meu trabalho muito enriquecido pelo diálogo que ele está conseguindo estabelecer com os atores. Eu tenho plena consciência de que o teatro é o lugar do ator, é o lugar do intérprete. Claro, claro. Tem uma zona escura que o diretor não entra, é do ator. Ninguém entra ali. Não. Esse país é o principal, ter uma distribuição de renda mais justa. Porque se você pega aí um Zé Mané qualquer que bate uma bolinha aí, ele ganha 70 mil reais por mês. E um pai de família que mora na favela, tem 5 filhos, levanta às 4 da madrugada e vai dormir meia-noite, ele ganha 300 reais. Mas você está comparando o pai de família com um jogador de futebol? Não, eu não estou comparando o jogador de futebol, o pai de família. Eu estou comparando a renda. Ele poderia ser também um piloto de Fórmula 1, poderia ser... Tá, aí tem um investimento, tem uma série de coisas que você tem que pensar. Também poderia ser um banqueiro, vamos dizer assim, né? Sou publicitário. Para onde você pensa que vai quando você morrer, Samir? Para onde eu vou? É. Não tenho a mínima ideia. Eu não sei, eu já tentei descobrir isso, rapaz, tá cada vez mais difícil, sabe? O transe ou o espetáculo que fazia o transe? Hã? Não sei. O transe? O transe ao escrever ou o espetáculo que faz o teu transe? Tudo isso, né? Tudo isso junto, acho que... Você tem estilo? Eu acho que sim. Quem são os teus influenciadores? Dramaturgos? Muitos. Outro dia, por exemplo, eu assisti a uma peça do Strindberg. E lembro... Nada menos que o Strindberg. Nada menos que o Strindberg. E eu lembro quando eu tinha por volta de 16, 17 anos e vi e li na biblioteca uma peça do Strindberg.
Dizia assim, meu Deus, se eu pudesse um dia escrever como esse homem, já estaria feliz. Ele foi um homem que me marcou muito. Ibsen foi outro que me marcou muito. E outros autores, depois os autores mais modernos, então, vamos mais... aos poucos, então. Os que te influenciaram, digamos assim, você colocando Strindberg, você está colocando o expressionismo. Então você coloca o Kleist, o Wedekind, o Bichler no expressionismo. E aí você falou no Ibsen, aí você pegou os realistas, aí você pega Ibsen, Chekhov, Gorky. Essas coisas é que eu digo o seguinte, entendeu? A minha geração, a geração Antunes Filho, Ademar Guerra, falecido, Flávio Rangel falecido, Zé Celso, Amir Haddad, Boal, Abujanra, uma geração de leitura. A gente lia 15, 16 horas por dia e depois perguntava o que você leu. Fugíamos da aula para ver Bergman, Buñuel. Então, o seguinte, vocês talvez não tenham tido a possibilidade, porque a televisão não era tão violenta como é agora, de lerem o que nós lemos, mas os transformadores têm que ler. Então, eu acho bom que você tenha pego, assim, os expressionistas, os realistas, entende? E atrás. Senão, não vai. Houve um período, Abujanra, aí da minha vida, aí, dos meus 21, 22 anos, quando eu percebi que a dramaturgia iria ter um peso forte na minha existência, e eu me considero um tarado por dramaturgia, eu passei, 10 anos absolutamente voltado para a leitura de todos esses textos e todos esses autores. Para mim foi muito importante, porque também eu sentia essa coisa que você falou do dramaturgista. Né? Eu senti que a gente viveu, eu peguei um período de um descrédito muito grande da própria possibilidade de surgir um dramaturgo, né? Um autor de teatro com seu próprio pensamento, com seu próprio estilo, com sua própria visão. Então eu me empenhei muito para que isso pudesse acontecer. O dramaturgo, que eu digo, é o dramaturgista. Hoje, assim, por exemplo, os americanos dirigem, os diretores dirigem, sei lá, 10 peças por ano. Então eles não têm tempo para uma pesquisa profunda de um trabalho elisabetano. Então eles vão fazer Shakespeare. Vem o dramaturgo da companhia que diz o seguinte, olha, esta cena você não pode tirar do Shakespeare porque se relaciona com isto. Esta aqui você pode tirar que não tem tanta importância. Então ele vai fazendo isso. É maravilhoso. Isso é maravilhoso, mas isso no Brasil praticamente é o diretor que faz. Tinha um grande dramaturgista que está em Coimbra, que é o Antônio Mercado Neto. Você chegou a conhecer? Sim. Eu tive uma experiência aqui muito boa com uma professora da IAD, a Silvana Garcia, que foi uma dramaturgista de uma peça que eu escrevi chamada Terra Prometida. Então. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. O diretor achou? Foi maravilhoso. Agora, o que você acha do Stockhausen achar que nenhum escritor do mundo escreveria jamais o que aconteceu no 11 de setembro nos Estados Unidos? Eu acho uma loucura completa falar um negócio desse. Eu acho uma inversão, eu acho uma mistura. É querer juntar óleo e água, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Me conte uma coisa, qual foi o maior autor que você encontrou? Penso eu que Shakespeare é insuperável. E qual foi o maior autor que você não encontrou? Acho que muitos aí que... Eurípides? Eurípides eu encontrei, mas gostaria de ter uma conversa um pouco Você prefere uma obra ou um destino humano? Rapaz, as coisas para mim são meio... Eu acho que estou num ponto... De obra. Das coisas são indissociáveis nesse sentido. Quer dizer, a minha vida, embora eu a preze muito e consiga entender bem o que é uma vida sem obra, eu estou num ponto em que a obra da minha vida e a vida da minha obra... Para, Samir! Samir, me diga uma coisa. Qual foi a maior imprudência da sua vida? A grande imprudência da sua vida? Ter largado tudo de seguro para fazer teatro. Isso é prudência, não é imprudência? Eu acho, de um certo ponto de vista, é uma imprudência completa. Agora, de um outro Isso o seu pai diria, não você. Não, imprudência no sentido... Abujanra. Quer saber na vida, na rua? Quem é que vem vindo, você atravessa a rua, dá uma porrada? O que você faz? Que imprudência você teve? Que fechame você fez? Muitas. Você quer que eu conte tudo aqui? Não posso contar essas coisas. Conta 4. Só 4. Essa risada é boa. É muita coisa, é tudo. Tá, eu acho que a vida é cheia disso, né? É muita coisa. Você gostaria de caminhar no incerto, como o pé de Pascal? Caminhar no incerto. Eu me sinto assim 24 horas por dia. Ah, é? Olha para aquela câmera lá
e fala tudo que você quiser com toda a liberdade e coragem. Com toda a liberdade que você quiser, arrebente com as pessoas que você quer arrebentar, fale sobre o país, fale sobre a educação brasileira, Olha, fala sobre a sua técnica de querer modificar o mundo. acho que nós estamos vivendo um momento muito crítico, de muitas certezas sendo proclamadas aos quatro ventos como verdades universais, isso no campo da cultura, no campo da religião, no campo da ciência, e a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que se pensa, que se fala e que se faz. É preciso idolatrar a dúvida. Vamos lá, dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa já acabou, é muito é um curto abraço. isso aqui, não dá tempo para nada. Toda vez que se inaugura um palco, os deuses do teatro ficam contentes e festejam. Não porque ganharam um novo templo, são deuses humildes, não querem ser adorados nem gostam, mas porque sabem que assim os homens ao redor serão mais felizes. Terão ali a oportunidade rara de assistir à própria grandeza, de ver espelhada ali a sua própria grandeza. Ali serão vividas grandes amizades e amores. Ali todos trabalharão juntos, criando acontecimentos que jamais ocorreriam sem o palco. O palco sabe que não é apenas tábuas do chão, que é um gerador de significados. Ali é o lugar onde a imaginação ficará livre, sendo a imaginação o único campo em que um homem é realmente livre. Ali serão discutidos os problemas da comunidade, porque o palco sempre foi a melhor tribuna. Ali, homens diante de homens falarão de sua alma, discutirão e compartilharão alegrias e tristezas, como se fossem um só. Trabalharão alegremente por um mundo melhor, mais solidário. Inaugurar um teatro é criar uma ilha de liberdade, de lucidez, de solidariedade. Nada une mais as pessoas do que o teatro. Não é somente um local de diversão, é isso também, mas principalmente é um lugar de reflexão, de descoberta, da revolução e do encontro com o outro.